Sejam todos muito bem-vindos a mais uma investigação profunda. É uma satisfação enorme ter a nossa audiência sintonizada para o mergulho de hoje. É um prazer estar aqui para mais essa análise. Hoje a gente vai falar sobre algo que é, sabe, tão comum, tão visualmente onipresente no cotidiano. A gente acaba nem prestando mais atenção. Exatamente. A grande maioria simplesmente parou de enxergar o que essa imagem realmente representa. Pensemos um pouco. Essa forma geométrica, ela está no topo de igrejas, está pendurada em colares de ouro. Tatuado em braços. Sim, estampada em camisetas e até, olha só, iluminada naqueles letreiros verdes de farmácias. É verdade. É um símbolo universal hoje. Estamos falando da cruz. E hoje o nosso objetivo é fazer uma análise puramente histórica e sociológica sobre o significado da cruz no mundo romano. E é um tema que carrega um peso enorme, né? Mas que precisa ser despido daquela camada de familiaridade higienizada que a gente foi desenvolvendo ao longo dos séculos. Foi muito higienizada. Demais. Quando a gente olha para os registros históricos, cruzamos com uma realidade que é brutal, é muito complexa e, acima de tudo, muito reveladora sobre como o poder funcionava na antiguidade. E a nossa missão aqui, para quem nos ouve, precisa ficar muito clara desde o início, tá? Nós não vamos fazer uma análise teológica, dogmática ou religiosa no sentido abstrato da coisa. De forma alguma. O foco é outro. O objetivo desta nossa investigação de hoje é histórico. Nós queremos entender a engenharia social da coisa toda. A mecânica do sistema. Isso. Como é que um instrumento que foi desenhado milimetricamente para o terror estatal, uma verdadeira máquina de moer carne e dignidade humana, uma boa definição. como isso acabou sofrendo a maior reviravolta semântica de todos os tempos, transformando-se no principal símbolo do Ocidente. Eu garanto para quem está acompanhando que as informações que vamos destrinchar agora vão mudar completamente a forma de olhar para essa imagem. Vai ser uma quebra de paradigma para muita gente. Com certeza. Certo, vamos desempacotar isso. De onde, historicamente, vem essa prática? Porque a intuição de quase todo mundo que estuda história de forma um pouco mais superficial? É assumir que foi uma invenção de Roma. Exato. Assumir que foi uma patente romana. Mas essa é a primeira grande ilusão que a historiografia derruba. A crucificação não saiu das mentes dos engenheiros romanos. Não foram eles que criaram do zero. Não, de forma alguma. Na verdade, pesquisadores apontam que ela foi criada por povos que os próprios romanos desprezavam, sabe? Povos que eles classificavam como bárbaros. Como os persas, por exemplo. Os persas, sim. E posteriormente os cartagineses. O que Roma fez não foi inventar a roda da tortura. Eles pegaram algo que já existia. Eles pegaram essa prática que já circulava nas margens do mundo considerado civilizado na época e simplesmente a industrializaram. Eles deram escala para a coisa. Deram escala e método. Transformaram em uma tecnologia de Estado, uma ferramenta cirúrgica de controle social. É como se eles tivessem olhado para uma ideia terrível de um império vizinho e dito algo como: dá para escalar isso, dá para fazer virar uma política pública? É exatamente essa lógica imperial. Mas me tira uma dúvida que sempre surge quando a gente analisa a eficiência desses impérios antigos. Pode falar. Se o Estado romano precisava eliminar oponentes ou criminosos, por que gastar tanta madeira, tanto tempo de soldados e toda essa logística pesada? É uma ótima pergunta. Porque, pensando friamente, uma espada não resolveria o problema em 3 segundos e de uma forma muito mais barata. Resolveria, mas essa pergunta toca exatamente no coração do marketing imperial romano. Se o objetivo fosse apenas a morte clínica do indivíduo, a espada seria a escolha óbvia e barata. Mais limpa também. Sim, mas a morte era só um detalhe, um efeito colateral do processo. O verdadeiro objetivo era o espetáculo. O choque visual. Totalmente. Historiadores e pesquisadores, como John Stott, por exemplo, eles são muito categóricos ao afirmar isso. Os romanos reservavam esse destino especificamente para o que eles consideravam a escória absoluta da sociedade. Não era um castigo para qualquer um. Não era para o ladrão de galinhas comum da esquina. Era para assassinos, rebeldes políticos, escravos fugitivos, indivíduos sem absolutamente nenhum status legal perante Roma. Entendi. A ideia não era remover uma pessoa da sociedade de forma rápida e silenciosa.
Era, na verdade, usar o corpo dessa pessoa como um outdoor doloroso de advertência para toda a população. Um outdoor feito de carne e osso. Perfeito. Avisando de forma bem clara o que acontece quando alguém decide desafiar a famosa Pax Romana. É uma comunicação visual extremamente agressiva. É a eficiência do terror versus a eficiência da morte. Ao prolongar a agonia e colocar o indivíduo em exibição pública daquela forma, o Império Romano estava enviando uma mensagem tátil, inconfundível para as províncias. Uma mensagem de domínio absoluto. A mensagem era clara: Roma é suprema. Se houver oposição, nós não vamos apenas punir, nós vamos esmagar, desonrar e apagar a sua humanidade inteira, diante da sua família e dos seus vizinhos. Era uma ferramenta psicológica, então, para manter as rédeas de um império gigantesco usando um medo totalmente paralisante. O medo era a verdadeira argamassa do império. O que nos leva a entender a mecânica dessa desumanização, porque isso começava muito antes da pessoa ser pendurada na madeira, certo? O processo de aniquilação da identidade era feito em etapas. Sim, não era algo instantâneo. Não era apenas o juiz ler a sentença e a guarda levar direto para o local de execução. Tinha um preâmbulo. Longe disso, tinha um processo bem denso. A preparação era, na verdade, um rito de degradação muito calculado. Calculado para destruir o psicológico primeiro. Exato. O condenado era submetido a torturas preliminares que já o colocavam à beira de um colapso total. O flagelo romano, por exemplo, não era um chicote simples de couro. Tinha uma engenharia ali também. Tinha. Era um instrumento desenhado com tiras de couro que continham pedaços de osso, chumbo e metal afiado nas pontas. Nossa. Isso causava um estrago absurdo. O objetivo era literalmente arrancar pedaços da pele e do tecido muscular. Deixava o corpo em um estado de choque hemorrágico antes mesmo de a caminhada até a cruz começar. Fico impressionada como tem um aspecto psicológico nisso que é devastador. Ao ler sobre esses relatos nas fontes, fica muito evidente que a violência física era acompanhada por uma violência simbólica brutal. A violência simbólica era até mais pesada em alguns aspectos sociais. A pessoa era despida de todas as suas roupas, insultada por um esquadrão inteiro de soldados, perdendo qualquer traço mínimo de dignidade. É como se o Estado virasse e dissesse: você não é mais um cidadão, não é mais um indivíduo com nome ou família. Você agora é um pedaço de carne anônimo pertencente a Roma. Essa perda de status é o que chama atenção. E é o ponto central de toda a prática. A morte social precedia a morte clínica em muitas horas. Quando o indivíduo perdia o direito à própria imagem, estando coberto de sangue e vergonha pública, a sociedade ao redor já passava a enxergá-lo como algo sub-humano. Ele deixava de ser uma pessoa aos olhos do público. E a logística de tudo que vinha a seguir apenas reforçava essa visão. Aqui é onde fica realmente interessante. E é um detalhe prático que choca muita gente que nos acompanha. O detalhe da madeira. Isso. Porque quando a gente consome arte renascentista, ou mesmo quando assiste a filmes clássicos de época, a imagem imediata que vem à cabeça é a do condenado arrastando uma cruz inteira. Aquela estrutura gigantesca e completa de 2 eixos pesados pelas ruas. O imaginário popular foi moldado assim. Mas a engenharia real e a física da coisa eram um pouco diferentes do que Hollywood nos ensinou, não é? Bastante diferentes. Na esmagadora maioria dos casos, o condenado não arrastava a cruz inteira. Uma linha de montagem macabra. O que o condenado era forçado a carregar, lá do local do julgamento até o ponto de execução, era apenas a trave transversal, o que a gente chama de patíbulum. E carregar só o patíbulum não eram alívios de forma alguma. De jeito nenhum. Pensemos na cena por um momento. Um patíbulum feito de madeira bruta podia pesar tranquilamente na casa dos 40 quilos. 40 quilos de peso morto nas costas. Para nossa audiência ter uma dimensão prática disso, é o equivalente a equilibrar um saco enorme pesado de cimento nas costas machucadas. E não estamos falando de um atleta descansado fazendo isso. Estamos falando de alguém cujo corpo acabou de ser dilacerado pelo flagelo. Alguém que está em estado de choque, totalmente desidratado e sangrando profusamente a cada passo. É uma engenharia focada em maximizar o sofrimento mecânico do corpo humano. E tem um detalhe cruel aí. Qual? O condenado tinha os braços amarrados, ou já pregados, a essa pesada viga horizontal de 40 quilos durante o trajeto.
Então ele não tinha reflexo de defesa. Nenhum. O que significava que, se ele tropeçasse nas pedras irregulares da rua, não tinha como usar as mãos para amortecer a queda de forma alguma. O impacto ia direto para o rosto e para o peito no chão de pedra. E essa caminhada pelas ruas, ela não era apenas um deslocamento logístico do ponto A ao ponto B, né? Pelo que os registros históricos demonstram, o trajeto era basicamente o palco desse teatro de horrores. O palco principal. O caminho longo e sinuoso era o evento central da humilhação. A escolha do trajeto e do local da execução nunca era aleatória em Roma. Eles não faziam execuções em porões discretos ou em vales escondidos longe do público. O marketing precisava de público. Sim. As cruzes eram sempre erguidas muito perto de rodovias de alto tráfego, nas entradas e saídas das cidades, ou em áreas um pouco elevadas que servissem de vitrine permanente. Para garantir a visibilidade máxima. A ideia era que fazendeiros chegando para o mercado de manhã, comerciantes locais, famílias inteiras, que todos cruzassem com aquela cena terrível. E há um detalhe físico nisso que desmonta outra visão cinematográfica bem comum. A altura da cruz. Exato. A vítima não ficava suspensa a 10 metros de altura, inalcançável e majestosa contra o céu nublado. Essa parte me deixou realmente perplexa quando investigamos as fontes para esse mergulho. A pessoa ficava apenas a uns 2 ou 3 metros do solo, certo? Muito baixo. Isso mesmo. Muito perto do chão. Os pés do condenado ficavam a poucos centímetros da altura dos olhos de quem estava passando na rua. Uma proximidade assustadora. Isso criava uma interatividade macabra com o público. Estar tão perto do chão significava que a vítima ouvia claramente cada insulto, via as expressões de nojo no rosto das pessoas, sentia os cuspes. Sem contar os animais. Sim. Ficava totalmente à mercê de cães e animais selvagens que rondavam esses locais em busca de sangue. Não havia nenhum isolamento majestoso ou poético. Havia apenas a imersão total na sujeira da rua e no escárnio da multidão que passava ali. É um nível de crueldade desenhado em prancheta mesmo. E quando falamos da mecânica da morte em si, a frieza clínica dos relatos médicos e históricos é muito difícil de digerir. É a parte mais pesada. Porque, de novo, não era algo rápido. A pessoa não morria porque o prego perfurou uma artéria vital e a vida acabou em minutos. Não, o prego não era o que matava de fato. A causa da morte é talvez a parte mais angustiante de estudar nessa estrutura toda. O quadro fisiológico não era o de um trauma fulminante. Era lento. A execução matava por uma combinação terrível de exaustão extrema e asfixia mecânica progressiva. Como a gravidade agia sobre o corpo. Com os braços esticados e o peso todo do corpo puxando para baixo, a caixa torácica da vítima ficava presa em uma posição expandida. Para conseguir exalar o ar dos pulmões, o condenado precisava fazer força. Força nos pés que estavam pregados. Precisamente. Ele tinha que empurrar o próprio corpo ensanguentado para cima, forçando os pregos nos pés apenas para conseguir soltar o ar e respirar. Ou seja, a pessoa tinha que escolher o tempo todo. Entre a dor alucinante de forçar o próprio peso sobre pregos de ferro cravados nos pés, ou simplesmente não conseguir respirar e sufocar. Cada respiração era, na prática, uma flexão de tortura contínua. Teólogos estudiosos que analisaram as evidências físicas e anatômicas da época, como L. Boff, eles documentaram muito bem que isso prolongava a agonia de uma maneira quase impensável. Prolongava muito. Há registros claros de condenados que resistiam por horas, ou, no que parece ser o pior cenário possível para um ser humano, ficavam dias a fio ali. Dias expostos ao sol escaldante, ao frio congelante da noite, à desidratação severa e aos insetos, sucumbindo numa lentidão friamente programada. É o que podemos descrever como a falência múltipla de órgãos ocorrendo em câmera lenta. E tudo isso ao vivo diante do público. E, falando em engenharia do horror, a estrutura usada para isso não era engessada no modelo único, né? Não. Roma era muito pragmática. O maquinário burocrático dele se adaptava bastante ao terreno e à cultura de cada província que dominavam. E isso é um detalhe fantástico para quem adora aqueles fatos históricos obscuros.
A diversidade das ferramentas. Sim. A gente tem a tendência natural de achar que toda a execução romana usava aquele modelo clássico, como se fosse um carimbo padrão enviado de Roma. Mas a geometria da madeira variava bastante. Dependia da região e dos recursos. Os arquivos mostram que na Ásia Menor, por exemplo, os romanos usavam muito a chamada cruz da roda do sol. Que tinha um formato mais arredondado em cima. Exato, um formato circular no topo. Já no Egito, ali na região das comunidades coptas, os registros antigos falam da utilização da cruz de cabos. Sério? Era assustadora. Eles usavam o material que estava disponível e o design que causava um maior impacto visual possível na cultura local específica. E como isso funcionava na região da Palestina? Que é, obviamente, o cenário que a maioria das pessoas mais conhece por causa dos relatos do Gólgota. Lá, a eficiência rotineira falava muito mais alto. Como era uma região com muitas rebeliões e tensões sociais constantes, existiam locais fixos de execução já preparados. Como praças de pedágio do terror. Uma analogia perfeita. As estacas verticais já estavam enraizadas na pedra de forma permanente. Quando a caravana da morte chegava da cidade, o trabalho dos soldados era só içar o patíbulo com a vítima já amarrada nele e encaixá-lo no topo dessa estaca. Uma montagem rápida para uma morte lenta. Há até debates infindáveis entre historiadores sobre se a cruz histórica de Jesus tinha o formato de um T maiúsculo, a chamada crux commissa. Onde a trave transversal ia bem no topo do poste. Isso. Ou se era a tradicional cruximissa, com aquele formato de sinal de mais, onde a estaca vertical passava um pouco do eixo horizontal para cima. Mas, mergulhando nas análises sociológicas profundas dos textos, a conclusão é que debater os centímetros exatos ou o encaixe da madeira perde completamente o sentido perto do que essa estrutura representava socialmente. Se conectarmos isso ao quadro geral da sociedade antiga, o formato geométrico da cruz é apenas um rodapé na história. O que realmente importa é a carga radioativa de vergonha social que esse instrumento carregava consigo. O estigma era gigantesco. Historiadores especialistas no direito romano, como R. Martin, eles trazem uma perspectiva sociológica que ilumina isso perfeitamente para nós. A lei romana funcionava com um sistema de castas punitivos extremamente rigoroso e estratificado. Tinha punição de rico e punição de pobre. Basicamente isso. Um cidadão romano legítimo tinha uma proteção legal absoluta contra a crucificação. Era considerado um destino tão abjeto, tão profundamente imundo do ponto de vista social, que o Estado romano achava indigno aplicar isso a um de seus cidadãos. Mesmo que ele cometesse crimes gravíssimos contra o próprio império? Exato. Se um cidadão romano cometesse alta traição, por exemplo, ele seria decapitado ou forçado a tomar veneno. Algo considerado mais nobre, mais limpo. A cruz é então a punição reservada para a base da pirâmide social? Era para os escravos, para os estrangeiros rebeldes daquelas províncias mais subjugadas. E a repulsa social era tamanha que a elite romana considerava uma falta de educação gravíssima sequer mencionar a palavra cruz em conversas de jantar. Dava nojo neles. Era como falar sobre o esgoto a céu aberto da humanidade enquanto se servia o banquete. Não se falava sobre isso. É o que a gente pode chamar de o abismo cultural romano. A cruz representava literalmente o fundo do poço de qualquer exclusão social imaginável. Mas olha, a análise histórica fica ainda mais rica quando a gente cruza a fronteira cultural e vai olhar para a mente grega. Os gregos que dominavam a filosofia e o pensamento abstrato do mundo antigo? Sim, porque se para o cidadão romano de elite a cruz era repugnante e imunda apenas do ponto de vista social e legal, para um filósofo grego erudito, ela representava um verdadeiro colapso cognitivo. Não fazia sentido lógico nenhum para eles. Era um absurdo completo, um erro de raciocínio inaceitável. Isso é fascinante de se tentar imaginar hoje em dia. Pensemos na estrutura da mitologia grega, os deuses do Olimpo. Zeus, Apolo, Ares. A divindade para o imaginário helênico era uma coisa indissociável de poder puro e invulnerabilidade física e emocional. Deuses não sofrem. Divindades eram seres imortais musculosos, atirando raios, exercendo um poder absoluto sobre os mortais. Eles demonstravam a apateia, sabe?
ou seja, total incapacidade de sofrer de verdade pelas ações de seres inferiores. O conceito de honra, para um grego, estava diretamente ligado a esmagar os seus inimigos. Nunca, sob nenhuma hipótese, a ser esmagado por eles de forma humilhante. Exatamente. Pensemos nessa cena. Tentar convencer um erudito grego, em plena praça de Atenas, de que o Criador do Universo ou um Salvador com essência divina permitiu ser torturado por soldados comuns, humilhado em praça pública, sangrando, e morto no instrumento que era destinado aos piores escravos criminosos do Império. Era uma narrativa inaceitável para eles. Era o equivalente a tentar vender a ideia intelectual de que o evento mais poderoso e importante de todo o cosmos era, na verdade, o fracasso mais vexatório e nojento que se podia imaginar. A palavra que eles usavam na época, em grego, para descrever essa narrativa cristã primitiva era insensatez, ou loucura. Era um conceito que contradizia absolutamente todas as categorias filosóficas deles sobre o que significava ter poder e glória. Jogava toda a lógica grega no lixo. Pensando em termos modernos, era uma péssima estratégia de relações públicas para uma religião que estava nascendo. E o que nos faz questionar o núcleo central do nosso mergulho de hoje. Se a cruz era especificamente desenhada para casos de sedição, para rebeliões de escravos e para punir o pior do espectro político. Então, o que tudo isso significa quando olhamos para a figura histórica de Jesus de Nazaré? É o grande enigma que o texto responde. Por que ele não foi apedrejado? O apedrejamento era um método padrão para heresias religiosas ou disputas locais na região da Judéia. Por que Roma decidiu acionar toda essa máquina pesada da cruz para ele? Porque o método de execução sempre entrega o real motivo da condenação. Isso é uma regra em Roma. A Judéia do primeiro século era um imenso barril de pólvora sociopolítico. Um lugar muito instável. Muito. Havia constantes revoltas fiscais contra Roma. Havia movimentos armados operando nas sombras, como os zelotes. E existia toda uma expectativa fervilhante do povo por um líder militar que libertasse a região da bota opressora de Roma de uma vez por todas. Roma estava sempre em alerta máximo ali. Sempre. E quando Roma sentia sequer o cheiro de uma rebelião se formando, a resposta deles era totalmente desproporcional. Em certos levantes populacionais da época, as fontes históricas indicam que as legiões chegavam a erguer milhares de cruzes ao redor dos muros de Jerusalém. Uma demonstração de força esmagadora. Eles criavam verdadeiras florestas de madeira morta para asfixiar pelo medo qualquer ímpeto revolucionário que estivesse nascendo. Então, o fato histórico de Jesus terminar pendurado numa cruz romana e não apedrejado pelas autoridades locais do templo atesta de forma bem clara que o Império não interpretou as ações dele como uma simples discordância teológica de sinagoga. Não era uma briga de religião para Roma. Roma não gastava madeira, pregos e horas de trabalho de soldados imperial com filósofos pacifistas que não incomodassem o fluxo de recolhimento de impostos ou a estabilidade do governador local. O choque ali foi lido por eles estritamente como um levante político. A figura de Jesus representava, para a máquina burocrática e paranoica de Roma, uma força que era profundamente subversiva às bases do império. Eles viam uma ameaça real à ordem. Sim, porque a matemática política daquela época era muito simples de entender. Em uma província dominada a ferro e fogo, onde o poder absoluto e o senhorio incontestável pertencia única e exclusivamente a César, aparecer do nada um líder, arrastando massas, cuja mensagem central era a proclamação de um tal reino de Deus, isso era lido como um ato flagrante de alta traição. Um confronto direto de soberania. E a acusação oficial que ficava fixada na madeira da cruz revela muito, né? Aquela placa. A placa é a prova documental. A tal pretensão régia escrita ali, o título de rei dos judeus. Isso revela a natureza exata do problema para Pilatos. Ele estava, na visão do governador, competindo por jurisdição. Proclamar a existência de um outro reino operando ali era sedição pura. É muito importante para quem nos acompanha visualizar claramente esse cenário tenso. O Império acionou o botão de segurança máxima contra ele. A cruz foi encomendada sob medida para silenciar,
para apagar, através da máxima degradação pública, qualquer pretensão de autoridade que não se curvasse inteiramente a César. Isso levanta uma questão importante, que é talvez a maior ironia de toda a historiografia ocidental que podemos estudar. Qual seria? Nós passamos essa análise de hoje inteira detalhando como a cruz era o ápice tecnológico do silenciamento e do terror. O objetivo central da cruz era dizer para a sociedade: esta ideia perigosa termina aqui, na sarjeta, no esquecimento total. Um ponto final brutal. E, no entanto, a história testemunhou uma reviravolta semântica e cultural completamente sem precedentes. As comunidades cristãs primitivas pegaram exatamente o símbolo da sua maior e mais humilhante derrota política e o inverteram de ponta cabeça. É uma virada de roteiro que chega a ser absurda quando a gente analisa friamente. Se um escritor propusesse algo assim para um livro de ficção hoje, os editores diriam que é forçado demais para ser crível. Com certeza achariam irreal. Como que o fardo imundo da escória se torna o colar de ouro mais reverenciado do mundo? Porque ocorreu um deslocamento conceitual colossal na mente daquelas pessoas. Aquelas primeiras comunidades começaram a propagar que o lugar da extrema humilhação, da dor projetada e executada pelo Estado, foi, na verdade, o lugar da revelação máxima de justiça e de entrega. Eles ressignificaram o que era o poder. Exato. Para eles, a verdadeira vitória não foi alcançada pelas legiões armadas ou pelas espadas impositivas de Roma, mas sim pela capacidade de suportar toda aquela violência sistêmica terrível até as últimas consequências, esvaziando o poder do império ao não responder com a mesma moeda de violência. É de uma profundidade incrível. O terror do Estado foi lido por eles como a moldura perfeita do amor sacrificial. E isso quebrou o sistema por dentro. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a maneira como a gente passa a interagir com a história ao nosso redor. Para quem está nos ouvindo agora, a próxima vez que cruzar com essa imagem geométrica na arquitetura da cidade, ou na arte, ou no pescoço de alguém, eu espero que aquela camada de higienização histórica caia por terra. Que se enxergue o que está por trás da forma. Que não seja mais vista apenas como um logotipo religioso, inofensivo e pacato, mas como um artefato histórico pesado. Um artefato que carrega o eco fortíssimo de disputas de poder, de opressão imperial violenta e de uma resiliência cultural impressionante que conseguiu derrotar o maior império da antiguidade no campo de batalha das ideias. É fundamental recuperar esse peso histórico para a nossa audiência. Compreender a cruz mergulhando no contexto do século I é perceber que o fascínio duradouro que ela exerce até hoje sobre a humanidade não vem de uma invenção estética bonita, vem do choque absoluto. É a subversão da subversão. O Império não esperava por isso. A maior superpotência militar e política da época usou a sua arma mais letal de propaganda pelo terror. E a história provou que a estratégia não apenas falhou miseravelmente a longo prazo, como acabou alimentando e fortalecendo a narrativa que viria a substituir o próprio Império Romano séculos depois. O que nos deixa com uma reflexão final muito provocativa para encerrarmos um mergulho profundo de hoje. Pensemos bem nisso. Roma planejou rigorosamente cada detalhe anatômico e psicológico da crucificação. Eles fizeram isso para apagar identidades indesejadas e garantir que mensagens consideradas subversivas fossem esquecidas para sempre sob uma montanha de vergonha pública. Mas, de uma forma ironicamente poética, foi essa exata tentativa de silenciamento total e absoluto que acabou fabricando o megafone definitivo da história. Um megafone que ressoa até hoje. Foi justamente o terror estatal máximo que garantiu que essa mensagem específica ecoasse por mais de 2 milênios ininterruptos. O que isto nos revela sobre a real limitação do poder absoluto humano? Até que ponto o terror e a opressão conseguem, de fato, controlar, esmagar e apagar a força de uma ideia que cria raízes na sociedade? Fica essa reflexão instigante para quem nos acompanha. Muito obrigada por dividirem o precioso tempo de vocês conosco em mais esta investigação e até a próxima.